Eu esqueci de falar no primeiro culto. Essa semana nós recebemos uma grande bênção. Finalmente eu achei uma igreja para a gente comprar. Não sei se a gente vai ter dinheiro, mas pelo menos agora já tem a igreja. A igreja fica 5 minutos daqui. Está um quarteirão da Highway 35. E nós temos 13 salas. E a menor sala que eles têm é maior do que a que temos aqui. Tem um fellowship hall, cozinha e um auditório para 350 pessoas, o santuário. Tem espaço para a gente construir uma quadra. E é realmente uma propriedade que atende todas as nossas necessidades. O pedido que eles estão pedindo é $1.100.000, mas isso é negociável. Com certeza pode sair por menos de 1 milhão. Mas eu queria pedir aos irmãos que os irmãos orassem, para que a gente possa ver o que Deus vai mostrar para nós, né? Não sei quanto vale o nosso prédio também, mas a grande probabilidade, se for da vontade do Senhor, que a gente mude de endereço. Esse é um assunto que está indo para a próxima comissão da igreja. Provavelmente daqui a um mês mais ou menos a gente deve convocar uma assembleia da igreja, onde ninguém deve faltar. Nessa assembleia a gente talvez passe um vídeo da igreja para os irmãos verem, e depois então a gente, quem sabe, pode tomar um voto se a gente deve ir adiante com essa negociação ou não. Afinal, isso aí vai ter um custo bem mais alto para a nossa igreja, porque o prédio é quase 3 vezes mais do que a gente tem aqui. É um prédio novo, não é? Muito bom mesmo. Eu quero pedir aos irmãos que os irmãos comecem a orar por isso. E se for da vontade de Deus realmente, que a gente... Tá bom, please. Eu ainda preciso pregar. Eu olho daqui para frente e vejo tantas caras novas. E talvez vocês que não me conhecem devem estar olhando para mim dizendo, mas por que será que esse pastor está chorando ali na frente? Isso aqui, eu me lembrei a primeira vez que eu cheguei em Dallas. O primeiro sábado que eu fui pregar, eu cheguei na igreja e eu fiquei muito desapontado. E a minha esposa, depois, quando a gente ia voltando no carro, ela ia me consolando, porque era uma casa pequena ali em Farmers Branch, 45 pessoas. Deu uma chuva na hora do sermão e tinha uma goteira que pingava na minha Bíblia no púlpito. E eu fui-me embora naquele dia da igreja dizendo assim, Deus há de me ajudar para que nessa cidade se estabeleça uma igreja. E não aguentei, eu venho segurando a emoção já há muito tempo, mas na hora do louvor eu realmente não aguentei, porque eu acho que o que eu venho sonhando há muitos anos no ministério, eu vi uma realidade aqui hoje. Eu sempre sonhei com uma igreja, vocês sabem disso, meu sonho sempre foi uma igreja de 1.000 membros, uma igreja grande, uma igreja com 3, 4 projetores, uma igreja com salas, uma igreja com orquestra tocando, um louvor. E eu realmente, quando começou a tocar essa música última assim, eu não aguentei mais, porque tudo que eu sonhei para a igreja de Dallas, Brasília, se tornou uma realidade. Eu não posso dizer a vocês a gratidão que eu sinto no coração, a emoção, a alegria. Eu vivi para ver esse sonho. Eu nem pude fazer parte dele. E eu sei por que também. Entendo que não era para ser na minha gestão. E louvo a Deus pelo pastor Marcos, pelo trabalho que ele está fazendo aqui. E em algum ponto Deus talvez disse assim, olha, se eu der no teu tempo, teu ego vai ficar muito alto. E eu não quero você achando que foi você que fez isso. Daí não vou te dar. Eu vou deixar você ver isso, mas eu não vou te dar isso. O meu plano para você é outra coisa. E ele realmente... Eu sonhei sempre a minha vida de ser missionário. Mesmo quando eu fui para a África do Sul, eu cheguei lá, eu fiquei um pouco desapontado. Eu falei, Senhor, isso aqui não é campo missionário. Johannesburgo não é campo missionário.
Mas finalmente esse ano eu recebi um chamado para ser vice-presidente ministerial da União Moçambicana. Uma área pobre, o 7º país mais pobre do mundo. Alto risco de malária, um dos maiores índices de AIDS do mundo. Eu fui a Maputo olhar o apartamento que minha esposa vai morar, e quando a gente voltou no caminho, a minha esposa vinha chorando dentro do carro. E ela disse assim, olha, nem Vitória de Santo Antão, onde a gente começou o nosso ministério, no primeiro ano a gente morou numa casa tão ruim. Foram semanas eu tentando convencer a minha esposa, dizendo, olha, esse é o meu sonho. Esse sonho de ser missionário num país pobre, e viver nas condições que eu vou viver daqui para frente, ganhando $150 por mês. Este foi o meu sonho desde pequeno. Agora o meu sonho, este é o sonho que Deus está me dando. Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais. Eu louvo muito o nome de Deus essa manhã por tudo que eu estou vendo aqui, por vendo a bênção de Deus sendo derramada, por ver as crianças do meu tempo grande tocando esses instrumentos. Eu só tenho que dar muita glória ao nome de Deus essa manhã. Eu sei que está todo mundo preocupado com o horário. O pessoal que transmite pela internet está preocupado com o horário, a direção dos jovens está preocupada com o horário. Mas eu não sou um pregador de horário, esse é o problema. Eu acho que eu vim aqui essa semana para dar uma mensagem que eu acho que esqueci de dar quando era pastor aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o próximo sábado chegar, você não vai ser mais o mesmo de hoje. Ou você piorou na sua vida cristã, ou você cresceu e melhorou. Mas a mesma coisa você não vai ser. Ainda que você não venha aqui toda noite, sábado que vem você não vai ser mais o mesmo. Mesmo que você venha aqui toda noite, não venha. Porque, meus queridos, há uma mensagem que tem que ser pregada. Há uma trombeta que tem que ser tocada na igreja adventista, e Deus me mandou aqui essa semana para tocar ela. E eu lhe digo, o diabo vai trabalhar muito para você não ver o som dessa trombeta e para você não aparecer aqui. Mas essa escolha vai ser sua, eu não posso fazer ela por você. Eu sei que eu viajei 21 horas dentro de um avião. Essa é a distância de onde eu vim até aqui. 21 horas dentro de um avião para trazer essa mensagem. E eu vou falar de uma maneira muito especial para os nossos jovens. Porque eu amo jovens, fui departamental de jovens muitos anos. Meu coração está com a juventude, me sinto jovem ainda. Não fiquem rindo, é verdade. Mas eu preciso dar essa mensagem. E eu queria começar abrindo a Bíblia essa manhã. Hoje à tarde eu vou mostrar alguns slides da África, um PowerPoint. Quem quiser conhecer como é a minha vida na África, vem aqui hoje à tarde. No programa da tarde vai haver um cantor, no intervalo do cantor eu vou mostrar uns PowerPoints da África, como é a vida na África, que eles quiserem saber, a sua chance é hoje à tarde. Livro do profeta Joel, capítulo 2, e os versículos 1 e o 2, a primeira parte. A Bíblia diz assim: tocai a trombeta em Sião, dai o alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e dia de trevas espessas. Meus queridos amados irmãos, a mensagem do profeta é de alarma. E o profeta diz que o dia do Senhor está chegando. O dia da vindicação do caráter de Deus está se aproximando. Satanás está empregando todos os esforços para distrair o povo de Deus desse grande momento da história, quando o nome de Deus vai ser finalmente vindicado no planeta Terra. Sião em profecia quer dizer igreja. A mensagem do profeta diz assim: tocai a trombeta na igreja e dai um alarma no meu santo monte. Santo monte significa povo de Deus em profecia. Tocai a trombeta na igreja,
Dai uma voz de alarma no meio do povo de Deus, porque o dia do Senhor está chegando. E esse dia vai ser um dia de trevas e de escuridão. Vai ser um dia de nuvens e de negrume. E meus queridos, amados irmãos, Deus suscitou uma igreja e um movimento para fazer com que essa voz de alarma e essa trombeta seja tocado além dos arraiais da igreja, para que o mundo saiba que o fim está chegando e de que Jesus está às portas. Essa semana eu quero várias vezes mostrar a vocês alguns textos de Ellen White. Eu vou começar o primeiro agora. Eu, quando leio esse texto aqui, eu fico um pouco preocupado. E vocês vão saber por quê. Diz assim: em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Os enfermos eram curados. Isso era o que Jesus fazia, hein? E ela está olhando para o fim dos tempos. Nós vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante eles a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão e o mundo parecia iluminado com a glória de quem? Aqui nesse texto há duas coisas que me preocupam. A primeira delas é que Deus viu os seus filhos, aqueles que ele escolheu para anunciar a última mensagem de alerta ao mundo, indo de porta em porta, batendo nas portas, abrindo a palavra de Deus às famílias, e diz o Espírito de Profecia que as famílias eram convencidas pelo Espírito Santo. E quando eu li esse texto eu fiquei pensando, será que o Espírito de Profecia está falando dos mormons ou dos testemunhos de Jeová? Porque os adventistas não batem nas portas. Os adventistas não batem nas portas. Os adventistas dizem que o evangelismo de porta em porta está ultrapassado. Mas Ellen White disse que esse é o evangelismo do fim dos tempos. Parece que a igreja está indo na contramão da profecia. E se a igreja está indo na contramão da profecia, nós temos uma apostasia aqui, começando a ocorrer dentro da igreja. Vocês sabem que mesmo na África, na porta da minha casa, as companhias de marketing estão colocando os folhetos, colocando jornais, anunciando os produtos deles, vendendo produtos deles de casa em casa. Não existe coisa melhor para fazer a obra do que ir de casa em casa. É assim que o marketing vai avançando. É assim que as nossas irmãs arrumam casa para limpar aqui. É assim que as grandes lojas vão metendo jornais nas caixas do correio de porta em porta, anunciando qual o produto que eles têm para vender. E a serva do Senhor disse que ela viu um grande movimento no meio do povo de Deus, um reavivamento e uma reforma, onde as pessoas iam de casa em casa, batendo na porta das casas, e a palavra de Deus era aberta. Sabe, meus queridos, essa é a grande missão dos jovens dessa igreja. Difícil? Difícil. Desconfortável? Desconfortável. Pavorosa para alguns. Mas é isso que Deus está fazendo. É isso que Deus, é para esse fim que Deus quer nos usar. Sabem, Satanás está trabalhando poderosamente para impedir essa reforma e esse reavivamento no meio do povo de Deus. E nós precisamos entender que as armas do demônio não é mais as mesmas do passado. As armas do demônio agora é a contrafação, é falsos reavivamentos. Para Satanás está tudo bem que as pessoas sejam adventistas, batizadas, ótimo para ele. Desde que elas não estudem a Bíblia e não tenham comunhão em oração, está ótimo. Elas podem ir à igreja. Vão à igreja criticar uns aos outros, olhar a roupa dos outros. E meus queridos, a nossa igreja, a igreja que foi chamada para cumprir essa missão da pregação, essa igreja que precisa ser reavivada, ela está dormindo.
É uma igreja destituída de poder, irmão olhando para a vida do irmão. Uma religião formalista se desenvolveu em nosso meio. Cristo se tornou um Cristo histórico que morreu na cruz do Calvário há algum tempo aí por mim e que algum dia no futuro vai voltar. Quando pensamos na volta de Jesus, nós pensamos em algo distante, não na nossa geração, não uma coisa que vai acontecer o ano que vem. É preciso que a gente entenda que se nós continuarmos adventistas, desse jeito que nós vimos continuando por todos esses anos, nós vamos perder a salvação dentro da igreja. E não existe coisa mais trágica do que estar perdido dentro da igreja. No fim você não vai nem gozar o mundo e as delícias dele, nem vai para a vida eterna também. É necessário haver uma reforma no seio do povo de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava pregando em Framingham, quando eu era pastor lá, em Massachusetts. E quando eu acabei o culto, todo mundo estava me cumprimentando na saída, e passou um rapazinho. E eu disse, boa noite, querido, feliz sábado para você. E ele disse, pastor, eu posso te falar uma coisa que só entre nós? Eu disse, fala, filho. Ele disse, olha, a tua calça do lado direito está 2 centímetros menor do que a do esquerdo. Eu disse, filho, você tem certeza? Disse, pastor, chega em casa e mede. A do lado direito está 2 centímetros menor que a do esquerdo. E eu cheguei em casa e falei para minha mulher, bem, ele tinha uma boa visão, porque minha sogra tinha dado uma banhada na calça aquela semana. E eu falei, filha, tua mãe deu uma banhada na calça, mas botou 2 centímetros a menos na perna direita. Ela disse, não é possível. Eu falei, vai, checa. E ela pegou a fita métrica, exatamente 2 centímetros. E não perguntei a ele o que é que eu preguei naquela noite. Eu não perguntei, devia ter perguntado. A serva do Senhor diz que há 2 mensagens que vai causar um grande reavivamento na igreja. E o que anda me afligindo como ministro é que a igreja conhece já essas 2 mensagens. E até tem havido pregação sobre essas mensagens. Mas ela não tem reavivado nem reformado ninguém. Ou a igreja não está entendendo essas 2 mensagens, ou o Espírito de Profecia está mentindo. E é por isso que essa manhã eu quero estudar a primeira mensagem e amanhã a segunda. Para que vocês possam ver se o Espírito de Profecia está certo ou está errado. Porque o Espírito de Profecia diz que essas 2 mensagens, a mensagem à igreja de Laodiceia e a mensagem da justificação pela fé, essas 2 mensagens vão fazer uma reforma completa na vida do jovem adventista. Vai fazer uma reforma completa na vida das pessoas. E quando a gente pensa na mensagem de Laodiceia, obviamente a gente vai para Apocalipse capítulo 3. É lá mesmo que está a mensagem. É essa mesmo que você conhece. É essa mesmo que você já leu. É essa mesmo que você sabe. Mas vamos ver o que ela diz. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículos 14 em diante. Apocalipse capítulo 3. Versículos 14 até o 19. A Bíblia diz assim: o anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque é morno, e não és frio nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que tu és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e o quê? Arrepende-te. Meus queridos, dependendo de como essa mensagem é recebida, depende do destino da igreja. Muitos não suportarão essa mensagem. Muitos não suportarão essa mensagem porque têm uma experiência espiritual superficial.
E quando nós temos uma experiência espiritual superficial, essa mensagem, ela se torna poder mais pesada, porque essa é uma mensagem que denuncia a nossa condição espiritual. E nós não gostamos de denúncia. E nós não gostamos de ninguém apontando o dedo para nós. E não gostamos de ninguém nos acusando. Mas, meus queridos, a realidade é de que essa mensagem é uma mensagem solene e profunda que precisamos atentar para ela. A serva do Senhor diz o seguinte, falando a respeito: vi que o testemunho da testemunha verdadeira, que é a mensagem de Laodiceia, não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho que depende do destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar um profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão o quê? Purificados. Queridos jovens, quando nós atentarmos para a palavra e para a mensagem, uma obra de purificação vai começar no coração. Uma obra de santificação vai começar na vida. Mas o problema é que nós, como jovens e igrejas, temos desatendido este conselho. Nós não temos considerado essa mensagem. A palavra profética diz de que esse testemunho, ele não tem sido apreciado. E que se tem sido apreciado de modo leviano. Senão ele não foi completamente desatendido. O autor dessa mensagem é Jesus Cristo. Ele é o Amém, é o princípio, o meio e o fim. Quem fala aqui é aquele que conhece as suas obras. Quem fala aqui é aquele que conhece as minhas obras. E meus queridos, eu digo uma coisa para vocês: a maior tragédia da vida cristã são os pecados ocultos. Sabem por quê? Porque o pecado oculto, você se torna um enganador igual Satanás e Lúcifer. E você aparece no sábado na igreja de paletó e gravata, todo bonitinho, e as pessoas tudo dizem: olha que coisa linda, irmão fulano e tal. E você sabe que você não é aquilo. Eu me lembro quando eu era pequeno, minha mãe, ela era uma mãe muito caprichosa. E eu tinha que usar aquelas gravatinhas borboleta que eu detestava. Vocês se lembram desse tempo? As gravatinhas borboleta que a gente bota assim, né? E naquele tempo era calça curta, um palitozinho e uma gravata borboleta. Eu odiava a calça curta e a borboleta. Aquilo era terrível. Mas eu, se não levasse minha Bíblia, meu inário para a igreja, a coisa pegava. E eu ia todo bonitinho, tudo arrumadinho. E minha mãe era muito rigorosa. E eu também fui um pouco rigoroso. E acho que a gente tem que ter um pouco de balanço. Mas eu chegava na igreja e as pessoas olhavam para mim e via o Dilcinho. Era assim que eles me chamavam. E eu não gostava também, viu? Mas era Dilcinho. E eu falei: oh, meu pai. Ai. E as irmãs olhavam assim para mim e diziam assim: eu queria ter um filho assim. Você não sabe o que tu está falando. Não sabe o que tu está falando. Irmãos, o pecado, ele rouba a alegria da salvação do coração. E às vezes a gente está pregando aqui da frente, por esse mundo afora, eu tenho pregado em tudo quanto é lugar por aí, e eu olho para as congregações e a fisionomia do povo de Deus é desanimada. Daqui a pouco está todo mundo olhando para o relógio. Não há alegria da salvação em Cristo Jesus. Não há o gozo de estar na casa do Senhor. Alguma coisa já não está mais bem. Nós já não nos sentimos como outrora nos sentíamos. Meus queridos, nós precisamos atentar para a nossa condição espiritual. Nós não podemos mais fechar os olhos para a nossa condição espiritual, porque no território do grande conflito e do conflito final, não há espaço, jovens, para neutros. Não há espaço para ficar em cima do muro dizendo assim: quando o decreto dominical sair, eu pulo do lado da verdade. Não vai ser possível. A condição mais trágica é essa que nós estamos. Porque nós não estamos nem lá no mundo, mas também não estamos lá na glória. Nós estamos aqui no meio do caminho, querendo aproveitar as coisas lá de fora enquanto estamos aqui, e depois dar um pulo para dentro da glória quando ela chegar. Mas isso não vai funcionar. Só vai para a glória aquele que viver a glória aqui.
Quem não viver a glória aqui não vai chegar lá, mesmo que tenha o nome de adventista, mesmo que dê o dízimo, mesmo que esteja batizado, mesmo que cante no coral, mesmo que seja ministro, não vai chegar lá. E é por causa disso que Joel denuncia, ele diz, toca a trombeta em Sião. Tá, é uma voz de alarme. É interessante que quando a gente vai mais à frente, ele repete novamente a alerta. Ele diz, toquem a trombeta em Sião, convoquem um jejum, convoquem uma assembleia solene, chorem todos dentro da igreja. Chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar, porque o dia do Senhor está chegando. Tem havido muita festa, muito tapinha nas costas, muita coisa maravilhosa dentro da igreja, e pouco jejum, pouca oração, pouca vigília, poucas lágrimas em oração, pedindo o poder que precisa ser derramado. Há alguma coisa errada com as nossas igrejas. Há alguma coisa errada conosco, pastores. Está chegando a hora, irmãos, agora de pregar agressivo, de falar a verdade, seja qual for o preço e o custo que tenha que se pagar. Chegou o tempo. Talvez essa vai ser a última oportunidade para os adventistas. A última oportunidade, jovens, de fazer uma profissão de fé em nome de Jesus. A última oportunidade de realmente fazer uma mudança. Essa mensagem de Laodiceia é a nossa esperança. Precisamos ouvir a voz de Jesus denunciando a nossa condição e analisar a nossa condição e vermos a nossa condição e buscarmos os remédios que Ele oferece. A palavra profética continua falando e diz o seguinte, o Espírito de profecia. A mensagem laodiceana se aplica ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte são professos mornos, tendo nome, mas faltando-lhe o zelo. Aplica-se a esta classe o termo o quê? Morno. Aplica-se a esta classe o termo. Eu vou fazer uma pausa aqui. Meus queridos, é simplesmente impressionante essa denúncia da nossa condição. É Jesus que denuncia. Jesus, ele diz assim, olha, quem dera que vocês fossem frio ou quê? Ou quente. Quem dera vocês fossem frio ou quente. A condição de morno, ela é dramática. Olhem que diz lá, a maior parte são professos, tendo nome, mas falta-lhe o zelo. Essas pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem professos, que têm o nome de adventista, mas que falta o zelo pelo adventista, a essas pessoas se aplica o termo morno. Eles professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e devotamento cristãos. Eles não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Eles não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios da sua fé. Eles não se empenham inteiramente de coração na obra de Deus, identificando-se com seus interesses, mas eles mantêm-se afastados e estão prontos a deixar seus postos quando interesses mundanos, pessoais, os exijam. Carecem da obra interior da graça no coração. Queridos amados irmãos, a nossa condição é de morno. É isso que Jesus está falando para nós. A nossa condição é uma condição deplorável, porque a gente parece, mas a gente não é. Quando eu era pequeno, tinha um produto no Brasil chamado Denorex, que passava na televisão, e eu nunca me esqueci, aqui ficou na minha cabeça até hoje assim, Denorex, parece, mas não é. A igreja está cheia de cristãos rotulados, que parecem bons cristãos, mas não é. Há pessoas que vão terminar perdendo a salvação por causa da sua língua. Outros vão perder a salvação por causa do seu pré-julgamento das pessoas. Irmãos, quando Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus está dando uma mensagem muito forte para nós. Porque o julgamento de Deus, quem é bom e quem é ruim, quem vai se salvar e quem está perdido, é baseado do dia que o sujeito nasce até o dia que ele morre. Você pode me julgar por 6 anos que eu fui pastor dessa igreja, e você conhece o pastor Deus por 6 anos que você me conheceu, mas existe mais 42 nas costas que você não me conheceu e que vai pesar no dia do juízo.
E eu posso ter vivido muito mal aos olhos da minha congregação nos 6 anos que eu fui pastor, mas se eu fui bem aos 42 e Deus viu meu coração e julgou meu coração, de repente você vai estar lá no céu. É por isso que vai ter muita surpresa no céu, porque nós vamos julgar o pouco que a gente vê e Deus vai julgar o todo e nós vamos ter grandes surpresas lá em cima. Alguns que a gente acha que não devia estar vão estar, outros que a gente acha que deveriam estar não vão estar. Infelizmente, a nossa condição de morno é deplorável. Nós, às vezes, fugimos dos princípios do está escrito tão fácil. Basta ter uma formatura de um amigo no sábado. E o amigo diz, olha, eu vou formar só esse sábado. O mandamento diz assim, tudo que você faz no sábado que busca os seus interesses, é pecado. Tudo. Tudo que você faz. Se você vai no casamento de um amigo dia de sábado, você foi buscar os teus interesses. Você transgrediu a lei de Deus. Você pecou. Se você vai a um restaurante dia de sábado para comer, você foi lá buscar os teus interesses. Você foi buscar uma boa comida no dia do Senhor. E você pagou por aquilo. Tudo que você faz no dia de sábado. Você vai para o Brasil e compra a sua passagem na sexta-feira à noite, porque você termina o trabalho às 5 horas e você não quer perder o fim de semana das suas férias. E você entra no avião e vai embora na sexta-noite para amanhecer o sábado de manhã lá. Tem uns aí que para acalmar a consciência ainda corre do aeroporto para a igreja, para ficar em paz com Deus. Mas ora para o avião não cair, porque se ele cair você não está salvo mesmo não. Viu? Você não está salvo. Deus tem que estar em primeiro lugar, irmãos. Deus não condescende com o ego da gente. Deus não condescende. É por isso que o mandamento diz. O mandamento fala até dos bichos que estão na casa da gente. O mandamento às vezes parece até rigoroso demais. Mas o princípio do está escrito, ele não muda. Nós estamos vivendo num mundo cheio de engano. Nós estamos vivendo num mundo onde o engano está virando verdade. Onde o mentir passa pela verdade. Onde quem é honesto e íntegro é que não presta. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E o povo de Deus é suposto se levantar nesse mundo entenebrecido pelo engano, pela violência, pelos princípios de Babilônia e ser uma luz e um luzeiro a iluminar o caminho dos pecadores. Mas lentamente, no nosso estágio de mornidão, nós estamos ficando confusos na nossa fé. E tem hora que já não sabemos mais o que é pecado e o que não é. Meus queridos, amados irmãos, o mais terrível é que a mensagem denuncia a nossa condição. São 4 os elementos que causam mornidão na igreja. O primeiro deles é a nossa deficiência no fervor cristão. Nós parecemos que somos bons cristãos, mas a nossa vida cristã ela é meio deficiente. A gente é até bom cristão no fim de semana, porque vem à igreja, se envolve, participa. Mas na semana, nós não vivemos com o mesmo espírito sabático que a gente vem à casa do Senhor. Durante a semana, a nossa correria para ganhar o dinheiro e para ganhar o pão de cada dia nos absorve em tal magnitude que as coisas de Deus vai ficando em segundo lugar. É interessante como o ser humano vê a vida cristã, o relacionamento dele com Deus. Quando você está em xeque para perder o trabalho, você pede oração. Quando você está sendo rondado ou perseguido pela imigração, você pede oração. Quando as coisas começam a ficar complicadas para o seu lado, você corre para a reunião de oração da igreja para pedir que Deus ora por mim, ora porque está acontecendo aquilo. A gente só busca a Deus quando a gente vai acabando as forças do nosso ego. Quantas vezes seria tão mais fácil viver por Deus, com Deus, para Deus, cada dia com Deus. Como a nossa vida seria diferente se fosse uma vida diária dependendo de Deus. Permitindo que Deus fosse dirigindo e caminhando a nossa vida. A nossa condição é terrível. Porque a palavra diz que Deus está a ponto de nos vomitar da boca dele. Deus parece que não nos suporta mais essa condição de mornidão. Meus queridos, a deficiência no fervor cristão é uma das causas da mornidão. A segunda causa é que a gente não está disposto a morrer para o eu. Todos nós dizemos que amamos a Jesus, mas ninguém faz sacrifício por ele, não. Ninguém está disposto a fazer sacrifício pelo outro, não.
Ninguém está disposto a se prejudicar ou perder dólares ou horas de trabalho por amor a Cristo, não. Às vezes a gente se sente até aliviado quando tem que ajudar um necessitado e dizer, eu não posso porque eu tenho que trabalhar. É um alívio. Ninguém quer se sacrificar por Cristo. Ninguém quer se sacrificar pela causa. Nós não queremos morrer para o eu, isso causa mornidão. Uma outra coisa que causa mornidão é que a gente não prega o Evangelho. Às vezes somos muito ativos aqui na igreja, fazemos de tudo, mas não pregamos o Evangelho. Não temos coragem de falar nada para ninguém. Sabe, meus queridos, às vezes é tão simples pregar o Evangelho. Um bocado de folheto, de caminho a Cristo, ou de livrinho, e onde você tiver que parar, dê um. Vocês sabem que em Johannesburgo a polícia toda hora está fazendo batida e parando. E eu falei assim, puxa vida, toda hora esses policiais estão me parando, isso é um problema. Minha carteira é internacional, porque eu não posso ter carteira local. Eu sou missionário, e sabe o que eu fiz? Um dia eu falei assim, eu vou pregar o Evangelho para esses guardas de polícia tudinho. E eu comprei um monte de caminho a Cristo, botei debaixo do banco do carro. E quando manda eu parar, para o carro, eu já paro e digo, opa, eu sou missionário da Igreja Adventista e tenho um presente para você. Ele vem me perguntar se eu tenho carteira, eu já vi que eu tenho uma coisa para dar para ele, mas não é a carteira não. E eu tiro o caminho a Cristo debaixo do banco do carro e digo aqui, meu amigo, essa é uma grande mensagem que eu tenho para você. Que eu sou missionário, pai. E olha, vocês sabem que eu nunca mais levei uma multa. Mas eles param, não é para multar não, eles querem bola. Eles querem bola, eles querem dinheiro. Não é para multar você não. E você às vezes fica numa situação bem difícil. E eu digo assim, antes que eles venham pedir bola ou dinheiro, e não dou dinheiro para ninguém, porque eu não jogo nesse time, mas eu vou dar mensagem para ele. Incrível quantos policiais. Houve uma policial que outro dia ela disse assim, olha, você fez o meu dia me dando esse livro. E aos poucos que eu estou dando material impresso às pessoas no restaurante, e vou a um restaurante jantar e dou para o garçom, e daqui a pouco o garçom vem e diz, quero o outro que quer, e eu estou espalhando a mensagem assim, pegando meu dinheiro e comprando literatura e distribuindo. É incrível como as pessoas estão famintas e nós não fazemos nada. Meus queridos, amados irmãos, esse estágio de mornidão está nos destruindo. Há uma falta de conversão no nosso interior. Vocês sabem de uma coisa? Você já pensou em dizimar o seu tempo? Você já pensou em dizimar o seu tempo? Porque você dizima o seu dinheiro. Eu acho que você dizima, sei lá. Espero que sim. Não é? Mas você dar o dízimo do teu tempo é interessante. Sabe por quê? Porque, por exemplo, Deus nos deu 24 horas por dia. Dessas 24 horas, quantas horas a gente passa dormindo ou deveríamos passar dormindo? 8 horas. 24 menos 8 dá quanto? Quanto? 16. Quanto é o dízimo de 16 horas? 1h30. 1h30. Esse é o tempo que você devia dar para Deus todo dia. Comece a dizimar o seu tempo e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai ficar assustado. Você vai ficar impressionado de ver quanto Deus pode derramar bênçãos na vida do cristão quando ele começa a dizimar não só o dinheiro, mas ele também começa a dizimar o seu tempo para Deus. Diariamente 1h30 para Deus. Você só trabalha quanto tempo? 8 horas. Tem uns aí que gostam muito do dólar e trabalham até o dobro. Mas você é suposto trabalhar 8 horas por dia, dormir 8 horas, e sobra quanto tempo depois? Sobra mais 8. O que você faz nessas 8? Vai fazer shopping, vai assistir televisão, vai assistir filme, o que você faz nas 8 horas que sobram? Comece a gerenciar o seu tempo. O demônio está acabando com você por causa do tempo. Comece a pensar o que você está fazendo do seu tempo e o que você pode fazer para Deus. Nós precisamos sair desse estágio de mornidão que nos denuncia e que Deus está a ponto de vomitar a gente da boca. E olha aí o que a serva do Senhor diz. Vamos ao próximo texto. A serva do Senhor diz o seguinte: seria mais aceitável para o Senhor que os membros mortos nunca professassem a religião e nunca se houvesse chamado pelo seu nome. São um peso contínuo para os que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São pedra de tropeço para quem?
para os incrédulos. Quando eu vinha no avião, eu estava lendo uma revista dos anciões, Elder Digest, aqui dos Estados Unidos, e tinha um articulista lá que falava sobre uma visita. Chegou um sábado na igreja e disse que quando o visitante parou o carro no parking da igreja, ele ainda estava dentro do carro, desligando o motor do carro, parou um outro carro atrás, buzinando. Pá! E o sujeito botou a cabeça lá e falou: falei, vamos movendo aí que aí é o meu parking. Aí é o meu parking, eu paro meu carro aqui todo sábado. Por favor, tire o seu daí. Coitado do visitante, deu ré quietinho, tirou o carro dele, parou em outro lugar. E o irmão da igreja parou o carro lá no parque, já que era o parque dele. Entrou na igreja e foi procurando um lugar, ninguém cumprimentou, ninguém falou. Sentou no banco lá atrás, num cantinho assim da classe da escola sabatina. Daqui a pouco chegou um casal de idade e falou: por favor, movendo aí é o meu lugar. Que igreja é essa, hein? Tem alguém aqui que tem lugar marcado também? Cuidado, hein? O que é que vocês acham dessa visita? Meus queridos amados irmãos, o morno dentro da igreja é um tropeço. O que Deus está dizendo é assim: para ser esse adventista que você é para o mundo. É mais aceitável você estar lá no mundo assim, do que ficar aqui dentro desse jeito. Deus pede de nós uma consagração, uma entrega. Jovens, o nosso problema, sabe qual é? É que a gente não quer se entregar totalmente, a gente só entrega a metade. A gente quer viver a terra e quer ganhar o céu. E a gente não pode ganhar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente renuncia às coisas desse mundo e se entrega a Cristo de verdade, ou então não adianta nada. A gente não pode amar o mundo e amar a Cristo ao mesmo tempo. E é isso que as pessoas estão querendo fazer hoje dentro da igreja. Isso não é possível, meus queridos. Jesus disse que está pronto de nos vomitar da sua boca. Deus não aceita o coração dividido. A indiferença na vida cristã que nós estamos desenvolvendo é uma repulsa a Deus. Nós precisamos realmente fazer uma entrega de todo o coração. Nós precisamos fazer o amor de Cristo brotar em nosso meio. Vocês não sabem quanto eu me incomodo e sofro de ver as visitas entrando na nossa igreja. E às vezes a gente não vê o amor da igreja, a gente não vê o carinho das pessoas umas com as outras. Jesus disse assim: o cumprimento da lei é o amor. Se essa declaração não tivesse da Bíblia, a gente estava salvo. Mas os adventistas, eles guardam os 10 mandamentos e transgridem a lei. E você diz: mas como é possível guardar os 10 mandamentos e transgredir a lei? Guardar os 10 mandamentos e transgredir a lei porque guarda a lei, mas não ama. E essa era a minha briga outro dia no estudo bíblico. Porque eu fui apertando o Batista, eu fui apertando e falei: olha, o sábado é dia de guarda. E depois eu disse para ele: olha, você não guarda nenhum mandamento da lei, porque você transgride o 4. Tiago 2,10 diz: quando a gente guarda toda a lei, mas transgride o só mandamento, a gente é réu de todos, então você não guarda nenhum. E ele deu um pulo assim, deu um murro na mesa e disse: é verdade que nós batistas não guardamos a lei, mas vocês adventistas também não guardam a lei. Aí eu pulei da cadeira e dei um murro na mesa e falei: guarda. Ele falou: não guarda, e guarda, e não guarda. E uma hora eu falei assim: por que não guarda? E ele disse assim: não guarda, porque vocês cumprem os 10 mandamentos, mas não ama. E Jesus disse que o cumprimento da lei é o amor. E aí eu sentei e disse: é verdade, não guarda. É verdade, não guarda. Irmãos, nós somos conhecidos aí como a igreja do sábado. Nós somos conhecidos aí como a igreja da lei. Mas a gente não é conhecido aí como a igreja do amor. Era assim que a nossa igreja devia ser conhecida. A igreja do amor. A igreja onde as pessoas se amam um ao outro. Vocês sabem que a gente estava terminando de construir o nosso templo ali em Farms Branch. E a gente estava sem bancos para a igreja. Eu estava todo preocupado. Até um dia que Neurandi me chamou e disse assim: olha, pastor, tem uma igreja batista que quer vender os bancos e tal. E eu falei assim: ó, Neurandi, vamos lá uma noite falar com esse pastor. Era uma reunião de oração e a gente foi lá. Quando a gente chegou lá em Burleson, aqui próximo, na igreja batista de Burleson, estava tendo uma reunião de oração. E eu falei para o Neurandi: ó, não vamos entrar, vamos esperar aqui. Tem umas poltronas na entrada do santuário, assim, um templo bonito, sentamos. Ficamos esperando o culto acabar, para a gente falar com o pastor para comprar aqueles bancos que vocês sentaram lá por muito tempo. Exatamente. Essa viagem foi bem sucedida, a gente comprou aqueles bancos.
Mas vocês sabem que quando acabou o culto, a gente levantou e ficamos assim na porta. Cada batista que saía do templo, ele não passava ali sem chegar na gente. Se aproximava, de onde vocês? São adventistas, aqui de dar, vocês são brasileiros, e nos abraçava. E quando o outro ia saindo, já ia apresentando o outro. E eu olhava para o Neurandi assim, eu falei, nossa mãe, no caminho que a gente voltando, eu falei, Neurandi, se eu não fosse pastor adventista, eu ia virar batista daquela igreja. Porque eu fui ali só para comprar os bancos, rapaz, mas o povo me envolveu, me abraçou, que parecia que eu era membro da igreja. E eu fiquei pensativo, por que as nossas igrejas são tão frias? Por que a gente é tão indiferente com o próximo? Por que a gente não consegue abrir o nosso coração e amar? E vocês sabem que eu fui pastor aqui 6 anos, e eu amei tudo aqui, também sofri muito aqui, mas foi tudo muito bom. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Havia uma pessoa que estava afastada da igreja, e eu estava trabalhando essa pessoa. Já fazia mais de 1 ano que eu vinha trabalhando essa pessoa para vir para a igreja. E eu dizendo a ele, vamos à igreja. E quando foi um sábado, ia ter um padlac. E eu falei para ele, olha, vai sábado, e você já sabe. Ele falou, não, tá bom. Então, pastor, já você está insistindo tanto tempo. Eu vou sábado à igreja, eu vou levar um pratinho e vou sábado. Mas, irmãos, olha, anos fora da igreja. Quase 1 ano trabalhando com aquela alma para trazê-la para dentro da igreja. E aí lá vem o irmão com o pratinho na mão, entrando na igreja em Farms Branch, abriu a porta. Quando ele entrou naquele saguão, um irmão da igreja conhecia ele e falou, ei, você está aqui hoje, mas você só aparece dia de almoço, hein? Dia de padlac. Foi-se embora. E eu não estou vendo ele aqui hoje de manhã. E se eu não estou vendo aqui hoje de manhã, é porque ele nunca mais voltou. Você tem ideia do que você falou? Vocês acham que Deus vai pedir conta a essa irmãzinha que inocentemente falou essa besteira no dia do juízo? Uma alma que 1 ano que eu estava trabalhando para trazer para a igreja, e por causa de uma palavra maldita, numa hora errada, num momento errado. Meus queridos, nós precisamos olhar para nós e fazermos uma mudança no interior nosso. Não seja egoísta a ponto de essa manhã estar olhando para você e dizendo assim, que cara sensível, ele que devia mudar, não tinha nada demais isso. Please, não faça isso. Não pense isso, não seja nessa categoria daqueles que estão perdidos dentro da igreja. A nossa condição, ela é alarmante, ela é triste. E olhem o que diz o Espírito de Profecia, vamos ao próximo texto. A mensagem de Laodiceia se aplica aos adventistas do 7º dia, que têm recebido grande luz e não têm o quê? Andado nela. Eu lhes digo, queridos jovens, agora é hora de andar na luz. Agora é hora de fazer uma profissão em nome de Deus. Agora é hora de ser amigos de Deus, dos programas de Deus, a música de Deus, a TV de Deus, os filmes de Deus. É hora de andar com Deus, o fim está chegando. A porta da graça para os adventistas não fecha com o decreto dominical. Não fecha. Porque quando o decreto dominical for promulgado, você vai querer fazer uma obra de santificação na sua vida, que levaria uma vida inteira para fazer, e você não pode fazer ali 1 semana. Agora é o seu tempo. Agora é a sua oportunidade. Agora é a chance que Deus está lhe dando, meu jovem, de fazer uma profissão de fé em nome de Jesus. Porque aqueles que não despertarem para o tempo em que estamos vivendo, essas crises que estão estourando em todos os lados, o fortalecimento do poder romano e o fortalecimento desse país no cenário profético está cada dia maior. Eu acho que agora ficou muito claro. Vocês sabem que há 2 coisas que mexeu muito forte comigo. A primeira é quando o comunismo caiu por terra. Porque a profecia dizia que os Estados Unidos se cognominaria como uma nação da profecia. E eu dizia assim, como é que esse país vai ser a nação da profecia se esse comunismo está aí do outro lado? Vocês sabem que nem eu imaginava que o comunismo era tão vulnerável daquele jeito. Em 24 horas o comunismo se acabou. E vocês não tenham dúvida que Deus usou Gorbachev para acabar com o comunismo. Aí eu comecei a compreender que Deus, quando Ele bota a mão, ninguém pode fazer nada. Os Estados Unidos era o único país da profecia. E agora aconteceu uma outra coisa que me deixou de boca aberta.
Nós sabemos que houve uma crise nesse país aqui. Uma crise financeira, de casas. Os banqueiros receberam as casas de volta e perderam o dinheiro. E isso, o déficit público desse país estourou. E a crise econômica chegou aos Estados Unidos. Mas eu fiquei pensando assim. Mas a crise foi nos Estados Unidos, por que o Japão está quebrando? Se a crise foi nos Estados Unidos, por que a Europa está quebrando? Se a crise foi nos Estados Unidos, por que a China também está quebrando? Por que todo mundo está quebrando? Será que isso não quer dizer alguma coisa para nós? Essa semana as bolsas americanas deram uma subida, as bolsas da Ásia subiram, as bolsas da Europa subiram. Aí na semana passada as bolsas da América caíram, aí as da Ásia caíram, as da Europa caíram, aí de todo mundo caiu. Meus queridos, este país já está caracterizado no cenário profético. Este país já está ocupando o lugar que a profecia disse que ele vai ocupar. Não vai acontecer, já está acontecendo. A besta de Apocalipse 13 já está formada, já está estabelecida, poderosa, rica, cheia do dinheiro. E é provável que ela vá salvar o mundo dessa crise financeira. Os poderes proféticos que a Bíblia fala que vão se levantar estão cada dia mais sólidos e estabelecidos. E eu volto agora para a visão de Ellen White no início do sermão. Onde é que está a igreja que vai para as portas? Onde é que estão os jovens de Deus se levantando para partilhar a vossa fé? É bom vocês aprenderem esse hino que foi cantado aqui hoje. É bom vocês aprenderem, jovens, e cantar ele toda semana. E fazer desse hino o vosso motto, o vosso lema, partilhar a vossa fé, vós jovens de Deus. Essa é a nossa missão nesse mundo. Essa é a razão da existência dessa igreja. Se essa igreja continuar nesse estágio de mornidão, de riqueza e abastada, achando que nada tem falta, essa igreja vai apostatar. É necessário fazer um reavivamento e uma reforma na nossa vida. Queridos, eu louvo a Deus, porque o autor da mensagem, ele também fala dos remédios para a cura. E ele diz: aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. O ouro purificado pelo fogo é a fé e o amor. Fé nossa tão vacilante. Uma fé tão fraca como a nossa. É por isso que a gente vai comer em restaurante dia de sábado. Vai para a formatura dia de sábado. Vai para casamento dia de sábado. É por isso que a gente vai fazendo essas coisinhas. Por isso que a gente bota a música e fica dançando em casa. Né? Por isso que a gente vai para os karaokê não sei da onde aí. Por isso que nós estamos vivendo dentro da igreja com o nome de adventistas, mas fazendo tudo que o mundo lá fora faz. Tudo. Talvez a gente não é grandes pecadores como os que estão lá fora, ou fumamos, ou bebemos, ou adulteramos, e nos achamos justos por causa disso. Mas olhamos para o estilo de vida dos adventistas hoje, e olhamos para o estilo de vida das pessoas lá fora, e não há muita diferença. Os lá de fora bebem tudo o que quer, os adventistas bebem tudo também, desde que não tenha bebida alcoólica. Não é alcoólico? Eu bebo. E o diabo é tão sábio que o diabo diz assim: os adventistas gostam de cerveja, então eles não bebem cerveja alcoólica. Ok, eu vou fazer uma cerveja que não tem álcool, mas ela tem o mesmo gosto da alcoólica. Um dia eu cheguei para ser pastor de uma igreja, era uma igreja portuguesa, e eles diziam: pastor, a cervejinha. Eu falei: cerveja na igreja? Não, pastor, a cerveja não tem álcool. Eu falei: como é isso? Não tem álcool. E eu botei na boca e... Ei, isso é o mesmo gosto da cerveja lá do mundo. Ele falou: mas não tem álcool. O diabo agora criou... Outro dia, eu quase caí de costas, que semana passada no padlaco da minha igreja lá em Johannesburg tinha um camarão. Um camarão vegetariano. E compraram para vender no bookshop lá da igreja. E pô, tá tudo doido, todo mundo atrás daquele camarão. E eu falei: agora é carne vegetariana, camarão vegetariano, é frango vegetariano, é cerveja sem álcool. Nós queremos ser igual ao mundo. Nós queremos o mundo.
Mas queremos ao mesmo tempo honrar os princípios da igreja. E é por isso que nós ficamos condescendendo com o pecado. Deus quer uma igreja pura. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma juventude pura para cruzar o Jordão da crise final e entrar na terra prometida. Se nós continuarmos a nossa vida cristã com essa aparência e essa escória oculta, nós vamos perder a nossa salvação dentro da igreja. Chegou o tempo de fazer uma profissão de fé. Chegou o tempo de se vestir com as vestes brancas de Jesus e parar de mostrar a nudez da igreja. Chegou o tempo. Agora nós precisamos fazer uma reforma na nossa vida. E eu disse à minha esposa, eu conheço muitas pessoas que morreram de malária, mas eu terei a honra de descer à sepultura morto de malária, desde que eu esteja no campo pregando a mensagem do Evangelho. O quanto você está disposto a abrir mão do seu conforto para fazer a obra de Deus? O quanto você está disposto a abandonar as coisas boas que essa vida tem lhe oferecido para cumprir a missão que essa igreja tem que realizar? Colírio é o discernimento para ver o pecado. A gente já não sabe mais o que é pecado. E vocês querem saber a prova? A gente não sabe mais o que é pecado. Se eu der uma folha de papel para você aqui agora, e eu disser assim, escreva nessa folha de papel todos os pecadinhos que você cometeu hoje, da hora que acordou até agora. Você vai pegar a folhinha de papel. Eu acordei ouvindo os arautos do rei. Tomei o meu café da manhã. Não fiz nada de errado. Não fiz nada de errado. Depois eu vim no carro com as crianças cantando. Cheguei na igreja e dei bom dia para todo mundo. Abracei todo mundo. Cumprimentei o pastor Dilson. Ei, já é 1h eu não cometi nenhum pecado hoje. Eu não tenho nada para escrever nessa folha de papel em branco que o Senhor me deu. Eu sou santo e não sabia. Eu sou santo e não sabia. E nós temos uma mania assim. Se ajoelha de noite. Senhor, perdoa meus pecados. Deus diz, qual? Senhor, dirige os meus caminhos. Qual? Senhor, resolve os meus problemas. Qual? Deus não perdoa pecado por atacado, não. Deus não perdoa, não. Deus perdoa pecado confessado. Nós fazemos orações de petições lindas. Fazemos orações de gratidões lindas. Mas quando chega nas orações de confissão, ninguém quer confessar nada, não. Senhor, perdoa todos os meus pecados, que tudo já sabe. Deus sabe tudo de você, mas Deus quer que você saiba qual é o pecado que você cometeu. E pecado é tudo que separa você de Deus. Se você levanta de manhã e sai correndo para o trabalho e não leva um tempo de meditação e oração, sorry, você botou Deus no banco de trás do carro. Deus não é primeiro da sua vida. E tudo que separa você de Deus é pecado. Se você não vem para a reunião de oração porque deu uma chuva, porque deu neve, ou por causa de uma besteira qualquer, ou um programa na televisão, ou qualquer desculpa furada que você der, é pecado, porque outra coisa entrou no lugar de Deus. Na hora que era para você estar na casa de Deus, você está em outro lugar. Isso é pecado. Nós já não sabemos mais o que é pecado. Nós estamos perdendo a visão do que é pecado, e é por isso que há essa frieza, essa indiferença espiritual dentro da igreja. Deus oferece colírio para abrir os olhos. Colírio para mostrar o que é pecado e o que não é pecado. Há muitas coisas que nós temos acalentado em nosso coração. E eu tenho cometido grandes pecados na minha vida. Mas eu louvo a Deus pelo perdão de Deus. Porque eu tenho me ajoelhado e tenho sentido o perdão e a paz que Ele me dá. E eu louvo a Deus. Porque cada vez mais Ele está me mandando para mais longe da civilização. Onde eu posso realmente pregar o Evangelho. Vocês podem ficar certos que as igrejas que eu vou visitar e pregar daqui para frente não tem sequer um instrumento. Muitas delas os irmãos sentam tudo no chão. Hoje à tarde vou mostrar slides para vocês de umas que a igreja se reúne debaixo da árvore. As pessoas querem louvar a Deus. E é lindo quando vem aqueles todos reunidos e cantando e não tem instrumento, aquele não tem nada.
mas as vozes são harmoniosas. Vocês sabem, os negros têm uma voz linda. E aquilo parece celestial. Irmãos, nós temos muitos confortos e muitas coisas, e é por isso que a gente não quer ir para o céu. Mas eu quero terminar o sermão dessa manhã. Eu gostaria que projetasse mais um slide na tela. E eu queria que vocês lessem esse slide, diz assim: a mensagem de Laodiceia se aplica aos adventistas do sétimo dia, que têm recebido grande luz. Não tem o quê? Não está nela. Talvez essa é a condição mais triste da igreja de Laodiceia. Sabe, meus queridos jovens, eu já fui jovem igual você. Eu passei a minha juventude dentro da igreja extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Eu queria ir para o mundo, mas não tinha coragem de ser contado como ímpio. Então, como eu não queria que me chamassem de ímpio, eu fiquei dentro da igreja. Fiquei dentro da igreja infeliz, sem sentir a alegria da salvação no coração. E eu sei que há muitos jovens aqui nessa manhã que estão nessa condição. E vocês sabem que eu tinha um colega meu chamado Levi. E eu e Levi, a gente era muito amigo. Eu me lembro de um sábado pela manhã que a professora abriu um coração vermelho bonito na escolinha dos primários. E ela começou a cantar um corinho dizendo assim: no meu coração, no meu coração, no meu coração, ó Cristo, vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Eu me lembro daquele Jesus dentro daquele coração como se fosse hoje. E ela fazia um apelo para as crianças vir à frente e entregar o coração a Jesus. E eu olhei para Levi, Levi olhou para mim, e nós pegamos na mãozinha um do outro, nos levantamos, e lá na escolinha dos primários, ainda pequeno, estava eu e Levi entregando o coração a Jesus. Aos 12 anos a gente estava pregando nos calvários da Semana Santa, pregando como desbravador uniformizado. E Levi pregava melhor que eu. E as pessoas diziam: esses vão dar uns grandes pastorzinhos. Finalmente chegou uma hora que eu nem pensava, eu não queria muito ser pastor, eu queria ser médico. Mas a minha mãe me mandava fazer pastor, e Levi queria ir fazer pastor, e naquele entusiasmo decidimos ir para o colégio. E fomos. Mas eu me lembro de umas férias que a gente voltou do colégio, e Levi encontrou uns amigos. E eu me lembro bem de um sábado à noite, naquela Praça do Moura, lá na cidade de Garanhuns, quando Levi disse: olha, tem uns amigos hoje que vai levar a gente num lugar que tu nunca fosse. Eu falei: legal. Mas quando eu cheguei lá, o lugar era uma discoteca. Vocês sabem o que é discoteca? Discoteca, era a época das discotecas. Eu falei: Levi, aí não é lugar para cristão. Ele falou: a gente só vai entrar uma vez para conhecer. Vamos entrar para a gente conhecer. E nós entramos, e quando eu entrei, eu nunca esqueci daquele ambiente. As paredes eram tudo pretas. Havia uns luzeiros piscando e uma bola rodando, e aquilo parecia um inferno. A fumaça subia. A fumaça subia e o povo pulava e dançava, e aquilo era uma loucura. E a fumaça de cigarro para tudo quanto é lado, de bebida servindo. E Levi com aqueles amigos, e eu me senti mal ali dentro. Falei: gente, aqui não é meu lugar. Jovens, cuidado onde vocês vão. Eu tenho certeza que vocês, como jovens cristãos, quando vocês entram num lugar assim, o Espírito de Deus diz para você que você está no lugar errado. E eu peguei no braço de Levi, puxei ele para fora. Eu falei assim: Levi, vamos sair daqui agora. E levei ele para fora. E na calçada nós tivemos um argumento. Eu falei: Levi, nós não vamos mais voltar lá para dentro. Ele disse: eu quero ir, vamos lá. Esses nossos amigos, as meninas ficaram tudo interessadas na gente. Eu falei: Levi, nós não vamos entrar mais ali. O nosso caminho é outro, Levi. Essa vida não é a nossa vida, essa não é a nossa música, essa não é a nossa gente, esse não é o nosso palavreado, esse não é o nosso caminho. Mas ele insistia, e nós brigamos, e ele entrou para dentro da discoteca e eu fui embora. Quando as férias terminou, Levi não voltou mais para o colégio. Nunca mais eu vi Levi. Os anos passaram, ele mudou-se para Recife. Vários anos depois eu era pastor distrital em João Pessoa, e eu me lembro bem de uma manhã, quando eu entrei no escritório da associação para levar os meus relatórios, eu encontrei a irmã Maria, que era a mãe de Levi. Eu falei: irmã Maria, que prazer vê-la. E ela me viu, me abraçou. Eu falei: cadê Levi? Como é que ele está? Ela começou a chorar. Eu falei: o que é que aconteceu? E ela disse: olha, Dilson, Levi arrumou uns amigos, deixou a igreja.
E um dia ele estava dentro de casa tomando banho, dentro do banheiro. Parou um veraneio na frente de casa. 6 homens armados de metralhadora desceram. Levi, eu avisei a ele, Levi, há uns homens vindo aqui procurando por você. Ele falou, mãe, não deixe entrar, eles são bandidos, vão matar. Os homens se apresentaram como sendo da polícia, entraram. Tiraram meu filho de cueca de dentro do banheiro ainda molhado. E Levi foi empurrado para dentro daquele carro gritando, mãe, esses homens vão matar, não deixe eles me levarem. Ela disse, pastor, depois de 2 semanas, indo a hospitais, polícia, procurando pelo meu filho, fazendo denúncias, o corpo do meu filho foi encontrado num matagal do bairro do Curado, lá em Recife, crivado de 35 balas. Morreu sem Deus, sem salvação. Vocês sabem, cada vez que eu conto essa história, meus jovens, eu sinto um aperto no coração. Porque eu penso que se naquela noite eu tivesse insistido mais com Levi, não tivesse deixado ele voltar para dentro daquela discoteca, talvez o fim dele não teria sido sem Deus, sem salvação. Sabe, Salomão diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Você foi predestinado para a salvação, meu jovem. Você foi predestinado para ser cheio do Espírito. Você foi predestinado para ser cheio de glória. O fim está chegando. O tempo chegou. Não é mais no futuro. É agora. Nada nesse mundo vai melhorar. É hora de começar a erguer as cabeças para o alto e lembrar que a nossa redenção está próxima. É hora de lembrar que não tardará. Jesus vai voltar. E eu oro a Deus para que essa semana você faça uma nova profissão de fé com a sua vida cristã. Que você decida entregar o seu coração a Jesus. Que você decida viver por essa volta gloriosa. E que quando esse dia chegar, você esteja pronto para morar com Jesus para todo sempre. Amém. Após essa bonita mensagem, vamos cantar um hino que vem do nosso coração. Esse hino, eu tenho certeza que quando a pessoa escreveu esse hino, ela sabia que ia para ser para o povo que está vivendo nos últimos anos. Que não tardará. Cristo irá voltar. E o pastor essa semana vai nos mostrar os eventos, as profecias e quão próximo está essa volta. E se esse é o desejo do seu coração, eu convido você a ficar de pé. Vamos cantar. Conversar com Jesus, não tardará, não vai tardar, isso irá voltar, não tardará, não vai tardar.
céu, conversar com Jesus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós ansiamos esse dia glorioso da Tua volta, o dia que a abóbada celeste vai irromper em glória e majestade, e a nossa história de sofrimento e dores deste mundo finalmente estará terminada. Ó Senhor, vem logo nos buscar, volta logo, Senhor. Há tanta miséria, injustiça, sofrimento nesse mundo, e nós queremos pedir, Senhor, que Tu abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para ver os dias em que estamos vivendo. E que, Senhor, essa semana nós possamos fazer um reavivamento e uma reforma. Transformados pelo Teu Espírito, nós possamos finalmente cumprir essa missão e estar contigo lá no lar celestial. Que a graça e a paz e a comunhão do Teu Santo Espírito esteja conosco agora e para todo sempre. Amém.